Olá, gente! Nessa aula eu vou fazer com vocês a resolução de alguns exercícios. Então, vão ter exercícios de viscosidade, tanto da dinâmica quanto da cinemática, e também da lei da viscosidade de Newton. Então, vamos lá. Exercício 1. A viscosidade cinemática de um óleo vale 0,028 metros quadrados por segundo e sua densidade relativa vale 0,85. Determine a viscosidade dinâmica no sistema internacional e foi dada a massa específica da água. Novamente, deixo uma sugestão para vocês darem uma pausa no vídeo, tentarem fazer antes sozinhos para depois virem acompanhar a resolução. Então, eu já vou dar início. Bom, vou colocar aqui os dados do enunciado, que é a viscosidade cinemática e a densidade relativa. Lembrando que a letra para a viscosidade cinemática é a letra grega Ni, e densidade relativa é a letra D. Então, a gente tem essas duas propriedades e foi pedida a outra, que é a viscosidade dinâmica, representada pela letra grega Mi. Bom, se a gente tem essas três informações, relacionadas, a gente tem que entender qual fórmula a gente poderia usar para a gente tentar calcular essa viscosidade dinâmica. Como foi dada a cinemática e a gente viu uma única expressão para a viscosidade cinemática, a gente vai ter que trabalhar com ela. Então, a viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica do fluido. Aqui não foi dado de forma direta a massa específica do fluido, mas a gente já viu que quando a gente tem uma densidade relativa, ela é sempre em relação a algo. Então, a gente vai usar essa densidade relativa desse óleo, calcular em relação à massa, para a gente poder calcular a massa específica desse fluido. Bom, depois que a gente calcula essa massa específica, para a gente encontrar a viscosidade dinâmica, é só multiplicar aqui em cruz e aí a gente já calcula então a viscosidade dinâmica. Então, primeiramente, vamos achar a massa específica desse óleo. Lembrando da formulinha da densidade relativa, a gente tem na parte de cima a massa específica do óleo, dividido pela massa específica da substância padrão, que nesse caso foi dada a água. Então, se a gente faz a multiplicação aqui em cruz, a gente já tem o D, a gente já tem a massa específica da água, a gente já encontra o ρ. Então, vou multiplicar aqui em cruz, e aí eu multiplico o D pelo ρ da água, 0,85 vezes 1.000 e já encontra direto o valor de 850 kg por metros cúbicos. Então, essa é a massa específica do óleo. E agora a gente pode voltar aqui nessa expressão e já calcular então a viscosidade dinâmica. Então, multiplicando a viscosidade cinemática pela massa específica, a gente já encontra o valor de 23,8 e aqui todas as unidades, Newton vezes segundo dividido por metros quadrados. Lembrando que newtons por metros quadrados é Pascal, então a gente pode tirar isso e simplesmente escrever Pascal vezes segundo também. Então, esse é o primeiro exercício, mais como um exercício simples de substituição de fórmulas, e aí a gente vai agora para os outros que são um pouquinho mais complexos. Exercício número 2. Duas placas planas paralelas estão situadas a 3 milímetros uma da outra. A placa superior move-se com velocidade de 4 metros por segundo e o perfil de velocidades é linear. A inferior permanece fixa. Considerando que um óleo de viscosidade cinemática 0,15 cm² por segundo e massa específica de 905 kg por metros cúbicos ocupa o espaço entre elas, determine a tensão de cisalhamento que age sobre o óleo. Bom, se vocês lembram da aula da lei da viscosidade de Newton, tudo aqui está relacionado a isso. Então, a gente tem que lembrar para esse tipo de exercício do nosso famoso esquema das plaquinhas. Lá vem ele de novo. Aqui a gente tem nossas duas placas paralelas, uma móvel, a outra fixa e o fluido entre elas. Essa placa móvel está se movendo de acordo com uma força tangencial e ela adquire uma velocidade, que nesse caso é uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Bom, em relação a essa frase aqui, perfil de velocidades é linear. O que significa isso? Bom, escrevendo aqui novamente agora no esquema de diagrama de velocidades, então a gente tem a placa de cima, a de baixo, e aqui a gente tem o nosso diagrama de velocidades. Lembra que o diagrama a gente representava aqui por uma curvinha, qualquer, mas agora o exercício ele tem que te informar qual é o perfil desse diagrama. E nesse caso ele está te informando que é um perfil linear de velocidade.
significa um perfil linear? Aqui, ó, é uma reta. Tá? Se é uma reta, a gente não precisa se preocupar com a função da velocidade. E por que a gente precisa ter essa preocupação com essa função da velocidade? Deixa eu escrever aqui. Vamos nos lembrar que essa lei da viscosidade de Newton, representada por essa forma, como eu falei para vocês, o delta é quando a gente tem esse tipo de exercício. A gente tem um perfil linear, a gente não precisa calcular a derivada nenhuma, porque a gente não tem uma função da velocidade para a gente calcular a derivada em relação a y. Então, como a gente já tem direto o valor da velocidade, que é 4 metros por segundo, e o ΔY eu já vou explicar o que é, a gente já substitui direto nessa forma, tá? Então, nesses casos, quando o perfil é linear, usa o delta. Se não é linear e ele te dá uma função da velocidade, aí você vai ter que partir para a derivada. Bom, então vamos dar início à resolução. Aqui está só a representação da plaquinha, e eu vou colocar agora as informações do enunciado. Então, agora sim, leiam que está escrito 3 milímetros uma da outra, que é essa distância entre essas placas. Esse, gente, é o valor de ΔY. Lembrando que Y era quando a gente caminhava de uma placa em relação à outra, andando no eixo vertical. Então, esse ΔY é justamente essa espessura entre essas placas. Então, a gente tem o valor de 3 milímetros, porém, como a gente pode analisar todas as outras informações, elas não foram dadas em unidades aí coerentes. Ó, aqui foi dado em metros por segundo, quilograma metros cúbicos, centímetro quadrado e milímetros. Então, a gente tem que estipular um padrão, e isso o exercício não te informa, para vocês não cometerem erros de unidades. Minha sugestão, passar tudo para o sistema internacional, tá? Como a gente já tem aqui, ó, massa específica no sistema internacional, esse aqui também, isso aqui é fácil passar, a gente só vai ter que converter esse centímetro quadrado. Então, vamos lá, força. Então, já passei os 3 milímetros para metros, então lembrando que o sufixo mili é 10 a menos 3, ou simplesmente divide por 1000 e escreve 0,003 metros. A gente tem então essa distância entre as placas. Segunda informação, a gente já viu que a variação da velocidade, variação é a velocidade final menos inicial. Como ela é constante de 4 e a inicial era nula, fica 4 menos 0, então vai dar a variação de 4 metros por segundo. A terceira informação é a viscosidade cinemática, 0,15 centímetros quadrados por segundo. E depois a massa específica desse óleo. Como eu já falei para vocês, já adiantei, a gente vai ter que converter essa unidade. E foi pedida aqui a tensão de cesareamento, detalhe. Então, novamente, a gente vai ter que converter aqui essa unidade. Então, para isso, a gente vai ter que lembrar da nossa expressão de conversão, que eu dei até na aula para vocês, que vocês têm que lembrar que 1 metro equivale a 10 ao quadrado centímetros, e se vocês quiserem a conversão para centímetro quadrado, basta levar os dois lados ao quadrado e já sai a resolução direta. Então, de que forma? 1 metro quadrado, eleva aqui também, só que quando a gente eleva um quadrado de um quadrado, a gente tem que multiplicar os dois. Então, fica 2 vezes 2, 10 a quarta. Então, essa é a expressão que a gente vai usar para converter essa unidade que está em centímetro quadrado para metro quadrado. Então, vamos lá. A gente quer 1 metro quadrado, 10 a quarta. Quantos metros quadrados? A gente tem para 0,15 centímetros quadrados. Multiplica aqui em cruz e encontra o valor de 0,15 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, vejam que apesar de ter dividido por segundo, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente só divide a parte de cima, faz a multiplicação em cruz e encontra a conversão correspondente. Então, agora a gente tem nossa viscosidade dada por esse valor dividido por segundo. Bom, aqui agora vamos partir para a resolução, isso foi só para converter. Por que eu coloquei duas formulinhas aqui? Porque pode ser que surja uma dúvida aí entre vocês, Se foi pedida a tensão de cisalhamento, a gente tem essa fórmula, que é da lei da viscosidade, mas a gente também tem essa fórmula, que era da força tangencial e da área. Aqui vocês só tem que tomar uma atenção que vocês vão usar a fórmula justamente com o que o enunciado está pedindo. Tá? Por que aqui eu coloquei? É só para explicar, mas a gente não vai trabalhar com essa fórmula. Por quê? Porque aqui não foi dada nem a força tangencial e muito menos a área dessa placa. Mas se elas fossem dadas, vocês poderiam partir direto para essa fórmula, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com essa
E, além disso, vou ter que entrar com a viscosidade cinemática, porque a viscosidade dinâmica, novamente, não foi dada de forma direta. Então, igual a gente fez no exercício 1, a gente vai ter que calcular essa viscosidade para depois jogar aqui e substituir depois os valores e encontrar a tensão de cisalhamento. Então, vamos lá. Primeira etapa, multiplicar em cruz, viscosidade cinemática pela massa específica. Aqui os valores já são diretos, né? Claro que com o que a gente fez a conversão. Então, 0,15 vezes 10 a menos 4, vezes o 905 que está aqui no enunciado. A gente multiplica esses valores e aqui só para aproximar, a gente encontra o valor da viscosidade dinâmica de 0,0136 newtons vezes segundos por metros quadrados. Encontrado esse valor, agora a gente já substitui para encontrar a tensão de cisalhamento. Então, vamos lá. Substitui no lugar de μ, aqui está o valor que acabamos de calcular, ΔV, 4, dividido por ΔY, que é o valor da espessura. Vamos fazer essa continha e chegar no valor da tensão de cisalhamento, que vai dar 18,13 newtons por metros quadrados, que é a mesma coisa que Pascal. Então, esse é um exercício aí que envolve a lei da viscosidade de Newton e as plaquinhas. Exercício 3. O perfil de velocidade do escoamento de um óleo numa superfície sólida é dado por v de y igual a 2y ao quadrado, sendo a velocidade v em metros por segundo e o afastamento da superfície y em metros. O óleo apresenta viscosidade absoluta de 2 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo. Determina a tensão de cisalhamento a 20 centímetros da superfície sólida. Bom, como vocês observaram, aqui não há um perfil linear, porque foi dada a função da velocidade. Por que é função? Porque é v em função de y, tá, gente? Então, aqui, ó, a gente vai sim ter que calcular a derivada, porque, né, não é perfil linear. Então, para fazer a resolução, a gente vai partir para a lei da viscosidade, escrita na forma de derivada. Colocando as informações do enunciado, a gente tem a viscosidade absoluta, 2 vezes 10 a menos 3. Aqui eu só deixei Newton metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, tá, pessoal? E aqui foi pedida a tensão de cisalhamento a 20 centímetros da superfície sólida. Pessoal, presta atenção. Aqui é como se a gente tivesse o esquema das duas placas e a gente está pedindo aqui a uma distância da placa de baixo de 20 centímetros. Então, por isso que eu estou trabalhando aqui com y, porque é a distância na vertical. Então, o valor de y, né, que é o que vai entrar depois aqui na nossa lei, e vocês já vão entender por quê, 20 centímetros, eu converti para metros, já que está tudo aqui no sistema internacional. Primeira coisa, se a gente tem que trabalhar com essa derivada, a gente vai ter que resolver essa derivada. Então, a gente vai calcular o dv dy para depois terminar o resto da fórmula. Então, calculando a derivada da velocidade em relação a y, é só a gente escrever a nossa função dentro da nossa derivada. Então, fica 2y ao quadrado aqui dentro e a gente faz essa derivada em relação a y. É uma derivada muito simples, lembrando que esse 2 tomba para frente, multiplica da frente e depois subtrai um de cima. Então, fazendo essa derivadinha, vai ficar 2 vezes 2, 4, e 2 menos 1 fica y elevado a 1. Já calculamos a derivada, nem doeu. Então, agora sim, a gente vai entender por que foi dado aí os 20 centímetros, que a gente já converteu aqui para metros, 0,2 metros. Aqui foi dado 4y. Se a gente volta para substituir, iria ficar faltando esse termo, né? Se a gente fosse pensar isso matematicamente. Então, é justamente aqui que a gente vai substituir o nosso 0,2 para a gente conseguir calcular esse gradiente e depois substituir aqui na nossa tensão de cisalhamento. Então, agora, como y vale 0,2, multiplico 4 por 0,2, que vai dar 0,8. Agora, a gente já tem esse valor inteirinho, basta multiplicar por μ para calcular a tensão de cisalhamento. Então, fazendo essa multiplicação, o valor da viscosidade dinâmica, 2 vezes 10 a menos 3, vezes 0,8, e assim a gente já calculou a tensão de cisalhamento exatamente a 20 centímetros da superfície sólida. Deu 1,6 vezes 10 a menos 3 newton por metros quadrados, que é a unidade de tensão. Aqui eu deixo para vocês o último exercício, para vocês tentarem fazer sozinhos. Só deixei a resposta final.
Eu fico à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, caso não tenham entendido alguma etapa, tentem fazer esse exercício para vocês me entregarem, tá? Até mais, gente!